Vamos falar agora então sobre Fibonacci, tá? Eu não vou aqui, pessoal, pra gente não perder tempo, tá? Pra gente não perder tempo, eu não vou ficar falando sobre a parte teórica, tá? Depois vocês podem joga no Google aí, procura Fibonacci, vai achar lá que foi o matemático lá, o Leonardo de Pisa lá, o italiano, que desenvolveu, que foi dado uma tarefa para ele, com um casal de coelho em 12 meses, 13 meses, quantos coelhos iam ter, e desenvolveu a sequência de Fibonacci, ok? Então tem história lá e tudo na natureza tem a sequência de Fibonacci, as pirâmides, um caracol, enfim, as folhas de árvores, os galhos, os segmentos do corpo humano, é tudo baseado em números de Fibo, então é bem legal. O universo em si, ele é gerido por números de Fibonacci. E aí ele descobriu a seguinte sequência, tá? Só para a gente entender aqui de onde que surgiu esses números, que ele fala o seguinte, que a gente começa a somar, por exemplo, pega 0 mais 1 é igual a 1. Aí ele pega esse 1 e soma. 1 mais 1 é igual a 2. Aí ele pega esse 1 mais 2, aí ele vai pegar 1 mais 2 é igual a 3. Aí ele pega esse 3 e esse 2. 2 mais 3 é igual a 5. E assim, de uma forma infinita, tá? E aí ele pegou o seguinte, que a sequência do número, se a gente dividir 1 por 2, 2 por 3, você vai pegando essas sequências, tá? 5 por 8, que vai ser a sequência, tá? Começa lá, vai começar a dar 0.5, depois vai dar 0.66, 0.6 e vai chegar um momento que essa divisão ela vai se estabilizar, tá? Independente do número. Se não me falha a memória, lá para o 21 dividido por 34, né? Se não me falha a memória, vai chegar no 61.8, tá? 61.8. Eu gosto muito de matemática, para quem o pessoal sabe, principalmente as ferramentas que eu desenvolvo, é tudo baseado em cálculos matemáticos. Eu gostava muito na escola de matemática, eu lembro que eu estudei Fibo, né? Mas nunca imaginei que ia utilizar isso no mercado financeiro. E aí acaba se estabilizando, pessoal, acaba se estabilizando, chega num número lá que se estabiliza em 0.618, que é o número mágico, falo que é o número mágico, por isso que eu falo que é a principal retração. E aí o Elliott, que é responsável pelas ondas de Elliott, né, que tem as ondas de Elliott, se alguém já estudou, que é o cara que desenha as 5 ondas lá, ele identificou que o mercado era movimentado por esses ciclos, né, por esses movimentos, por esses níveis de Fibonacci. Os estudiosos, os traders da época, estudiosos, analistas técnicos, começaram a aplicar então o Fibonacci no mercado financeiro. Existem outros níveis, né, de Fibonacci, a divisão de 61, existe então o 38. O 61.8 a gente arredonda, né, para 61, aí tem os 50%, que são os 3 principais números de retração, tá? E os números de extensão, que passa de 100%, o 127% e 161%. Tá? E aí tem o 0,786, o 78, tem o 88%, alguns outros números, para não complicar muito, vamos pegar os principais níveis de retração e os principais níveis de extensão. Vamos entender como é que funciona então. Quando o mercado, deixa eu ver se está os níveis aqui primeiro, para quem tem o Fibonacci aí e não tem os números que eu acabei de falar, é só clicar nele, seleciona ele, propriedades, níveis e vai digitar os níveis, tá? 23, deixa eu ver se estão todos aqui, 38, 50, 61. Deixa eu colocar aqui o 127, cadê o 127? Aqui são os principais níveis então que nós temos de Fibonacci, tá? O 38, o 50, o 61, que é o principal, retração. Tem alguns outros subníveis, 786, 886 e os 100%, que é o 0 e o 100%. Esses são níveis de retração. E aí os níveis de extensão, quando passa do 100, 127 e 161. Importante, pessoal, só cuidado no momento de traçar, antes da gente entrar na estratégia aqui, eu vou explicar para vocês como que a gente traça Fibo, tá? Quando você tem o mercado
fez um topo, você precisa de um topo. E você precisa de um fundo. Agora eu consigo traçar o Fibonacci, eu tenho um topo e um fundo. Okay? Fiz um movimento, fez outro movimento. Agora eu já tenho um topo e um fundo para traçar novamente. Agora eu tenho novamente um fundo e o topo para ir traçando o Fibonacci. Bom, com base nisso, toda vez que você está buscando, o mercado fez um movimento, tem um topo. E aí ele fez um fundo. Aí você vai traçar o Fibo para tentar buscar a retração. Até onde ele pode subir para voltar a cair. Lembrando, 50%, mais ou menos o meio. Atenção, pessoal, que eu vejo um monte de professor aí, esses bambambam de corretor aí, esses youtubers aí fazendo, vai falar sobre Fibonacci. Outro dia o cara não sabia nem os níveis, ele ficava pensando, 33, 34, acho que é 31. Cara, o cara não sabia nem os níveis, ele não teve a preocupação de estudar, de ler ali para falar e vai falar besteira. Se eu estou buscando uma retração aqui, é de baixo para cima. Você não quer o 61. Aqui o primeiro tem os 23%, né, que a gente vai falar depois sobre ele. 38 e depois 61. E não o contrário, aqui não é 61. Não quero aluno meu traçando o Fibo de ponta cabeça, meu, que eu vou em cima, tá? Porque primeiro que a pessoa não tem nem lógica, sequência. Pô, você está subindo de baixo para cima ou de cima para baixo, é do menor para o maior, não é do maior para o menor. Vamos então agora para um gráfico. Template. Bom, qual tempo gráfico eu posso utilizar? Qualquer tempo gráfico, tá? Lembrando que qualquer estratégia, qualquer setup, quanto maior o tempo gráfico, mais confiável vai ser, ok? Essa estratégia que eu vou mostrar para vocês, ela é bem interessante em 4 horas e no gráfico diário. Sempre eu vou buscar topos e fundos recentes. Por exemplo, não adianta eu pegar esse fundo e esse topo, tá? Para pegar essa projeção aqui, já passou, é passado. Eu tenho que pegar agora aqui, ó, topo, e agora a hora que o mercado faz um Vzinho, pegar um fundo. Ainda não tem fundo aqui, tá? Não tem fundo aqui. Aqui sim, aqui eu tive um topo e aqui eu tive um fundo, ok? Bom, como que eu vou utilizar o Fibo então? Eu vou pegar o seguinte. Eu pego buscar. Vamos pegar esse exemplo que eu fiz aqui no passado. Tá? Eu vou colocar ele de baixo para cima. Então, ó, coloquei no fundo, no topo. Vamos imaginar que eu não tenho. Deixa eu buscar aqui. Ó, eu não tenho a parte direita ainda, para estar formando. Eu abri o gráfico e vi isso daqui. Eu tenho esse fundo e tem esse topo e o preço começou a corrigir. Opa! Eu vou ver até onde vai retrair para eu fazer uma entrada. Tá? E o mercado começou a cair. Olha o que aconteceu. Bateu no 50, chegou próximo ao 61, volume. Foi um volume, não foi no 180, mas foi um volume maior do que os últimos períodos, de uma região de suporte, tá? Já sinalizando algo, e o preço subiu, respeitou aqui. Subiu, foi embora. Agora ele foi embora e não fez um topo e fundo decente para fazer uma retração. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Aqui a gente teve essa perna. Topo e fundo. Agora eu tracei ele de ponta cabeça. Por quê? Porque eu vou buscar o movimento de baixo para cima. Então o primeiro que vem é o 23, 38, 50, 61. Okay? Agora ao contrário, aquela hora era de cima para baixo, agora é de baixo para cima. Um detalhe importante. Professor, eu posso traçar na sombra ou no corpo? Cara, isso não vai influenciar muito, tá? Tem pessoas que gostam de traçar no corpo, por exemplo. Ao invés de traçar aqui na sombra, como eu tracei, pega só o corpo. Pega o corpo aqui e pega o corpo aqui. Ó, agora não vai dar muita diferença, tá? Eu gosto de pegar já os extremos. Não é isso que vai te impedir de ganhar dinheiro ou não, tá? Nas máximas. O mercado chegou próximo aos 61%, por isso que eu falei para você, cara, 61 é um número mágico, existe uma grande probabilidade de chegar próximo desse nível. E
o mercado caiu. Então, quando que nós buscamos esses movimentos? Quando tem uma tendência bem definida. Por exemplo, novamente aqui, ó, aqui a gente teve de novo ó, um topo, um fundo e um topo. Fundo e o topo. E o mercado foi lá. Aqui chegou a romper os 60. Rompendo 60. Lateralizou, mas respeitou. Foi lá e voltou a subir. Tá? Não chegou no 786. Vamos ver mais exemplos aqui. Ó. Fundo e topo. Bateu no 50, sentou no 50, chegou a romper, mas não chegou no próximo de 61. Volume alto e foi embora. Ah, o detalhe. No que funciona a Fibonacci? Cara, qualquer ativo financeiro, cara, que você quiser colocar, ele vai funcionar. Vamos colocar no índice, tá? Topo e fundo. Próximo a 61, o mercado corrigiu. Vou pegar aqui esse topo e esse fundo. Próximo a 61, ó, topo e fundo, o mercado corrigiu e caiu. Topo e fundo. Ó, bateu nos 50, ó, como que segurou aqui já nos 50? Ó. Bateu nos 50 e chegou quase próximo a 61. Tá? E subiu. Eu posso agora fazer o seguinte aqui. Tem um topo, provavelmente um fundo. A hora que bater no 61 aqui, ó, fico esperto com um sinal vender. Bom, vamos para a estratégia. O que é estratégia, pessoal? A estratégia é o seguinte. Eu gosto de utilizar ela no gráfico diário e gráfico de 4 horas. A favor da tendência. O que é a favor da tendência? Então vamos pegar aqui, ó, uma moeda, algo que a gente não mexeu ainda. Para não ficar muito repetido. 4 horas. 4 horas. Ó. Eu vou traçar, primeiro, tem que saber traçar as linhas de tendência, LTA, LTB. Vamos começar a partir daqui. Eu vou traçar esse movimento, O mercado vinha subindo, de repente ele veio, testou essa região aqui, tá? Existe uma probabilidade de um rompimento nesse nível. Eu vou pegar esse topo e esse fundo e fazer agora as operações. É o seguinte, o mercado começou a subir. Gestão. Eu não falo em tamanho de lote, tá, pessoal? Para quem me conhece sabe que eu não falo em tamanho de lote, eu falo em percentual. Então vamos imaginar que você faça um risco de 1% por operação. Você vai arriscar 1% por operação. 1% do seu saldo você vai arriscar na operação. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 1%, você vai dividir. Vamos imaginar que deu 3 lotes. 3 lotes se for moeda, se for ações lá vai dar, sei lá, 3 mil ações. O que você vai fazer? Você vai fracionar em 2 partes, tá? Você vai fracionar em 2 partes. Então, se for 3 lotes, você vai pegar um lote meio vezes 2 e vai colocar a primeira ordem em 50%. De compra ou de venda? De venda, que eu estou buscando uma retração. Eu vou colocar uma ordem de venda aqui de 1,5 de sell, ok? Essa já sabe que é venda. E a outra de 1,5 em 61,8. Stop loss, eu vou colocar na região um pouquinho acima de 886. TP em 23, ok? Então, gravado aí, eu vou fracionar a ordem em 2. 50% em 50 e 50% em 61. Aí vai ter alguém que pensa rápido, tá? Que raciocina e fala o seguinte: professor, eu já observei que às vezes numa retração, quando a tendência está forte, ele não chega nem nos 50, ele bate nos 38 e cai. Ao invés de eu dividir por 2, eu posso dividir esse 1% por 3? Claro que pode. Você vai fazer a primeira entrada em 38,
que vai dar aí mais ou menos 33%, 33% em 50% e 33% em 61%. Matou, tá joia? Claro que existem as vantagens e as desvantagens. Vantagem é que se o mercado tiver com tendência, pelo menos nos 38 aqui, ó, com 30% da ordem, você vai entrar na operação, você não vai ficar chupando o dedo, né? Porque se ele chegar aqui nos 38 e a sua ordem está em 50, 61, ele bate nos 38 e vai embora, aí você vai ficar falando, poxa, por que eu não coloquei a operação? Aí fica a tal da dor de corno. Porra, os outros pegou e eu não peguei. Então, essa é a vantagem. Desvantagem, tá? Como o alvo é em 23% e você já entrou com 33% aqui, ele está mais próximo do meu TP. Então, se eu estava com 50% aqui, o ganho vai ser, claro, com certeza maior, com as duas ordens somente 1,50% e 61%. Okay? Mas é claro, isso depende muito da sua análise de mercado. O mercado está numa tendência forte, tá? O mercado virou, o mercado vinha de um movimento forte de queda, de repente ele fez um topo, fez um fundo, aí de repente ele rompeu o fractal, rompeu esse pivô, rompeu, corrigiu e começou a fazer, ou seja, fazendo topo mais alto e fundo mais alto. O que está mostrando? Tendência de alta definida. Então eu sei que aqui a probabilidade de chegar às vezes até no 61 pode ser mais difícil. Então o que eu posso fazer? Ao invés de colocar no 61, eu posso dividir duas, uma em 38 e outra em 50. Tá? Então não pode ser engessado, não é porque eu falei que é metade em 50 e metade em 61. Às vezes o que eu faço? Às vezes eu coloco uma só em 61. Tá? Porque, cara, eu acredito que vai buscar esse 61 ali, ao invés de eu fracionar, eu vou deixar tudo em 61. Já aconteceu de faltar alguns pontinhos, no outro dia eu vou lá ver, faltou alguns pontinhos, minha ordem 100% estava no 100 e não pegou. Se eu tivesse colocado no 50 e no 38, eu tinha pego, mas a ganância falou mais alto, falou, não, essa daqui eu quero pegar lá no 61, porque a probabilidade é alta, mas por alguns pontinhos foi lá e não pegou. Então, existe aí vantagens e desvantagens, né? E tem que ser aí, faça um backtest para avaliar, tá? Novamente, vamos continuar aqui. O mercado aqui novamente topo e fundo. Ó, deixa eu voltar aqui só para a gente ver o negócio. O mercado aqui, ó, ele fez um fundinho, começou a corrigir. Aqui ele começou a corrigir. Aí eu vou lá e coloco topo e fundo. Topo e fundo. Só que aí o mercado não corrigiu nem em 38. Esquece, vou esperar uma nova correção. Opa, novamente, uma nova correção. Não foi nem em 38. Opa, deu uma paradinha aqui novamente. Vamos lá. Se você colocou uma ordem em 61, outra ordem em 50, stop no 886 e meu TP nos 23. Bom, saí aqui, pegou minha ordem de 50, pegou minha ordem de 61. Neste exemplo aqui, o cara ganancioso que queria pegar tudo no 61 teria dado certo e teria ganhado muito mais. Porque metade aqui saiu nos 50, tá? E aí ele acabou saindo aqui tudo nos 23, 50 está mais próximo do 23, então consequentemente o lucro teria sido menor. Legal? Vamos pegar mais exemplos. Novamente, qual gráfico? Qualquer tempo gráfico. Eu gosto de 4 horas e diário. Pode ir no gráfico de 1 hora? Pode ir no gráfico de 1 hora, pessoal. Aqui, ó, vamos fazendo aqui aleatório, sem buscar tendência. Apesar de ter uma tendência de baixa, mas vamos ver lá. Topo e fundo. Opa, o professor traçando errado. Ordem em 61. Ordem em 50. Stop em 886. Tá vendo porque que o stop tem que ficar em 886? Porque é o seguinte, pessoal. Se ele passou de 886, esquece. Descaracterizou a estratégia, ok? Foi lá e saiu nos 23%. E assim por diante. Aqui, ó, um outro exemplo aqui, ó. Colocou uma ordem em 50, outra ordem em 61, stop em 886, um pouquinho abaixo, e TP em 23.
O mercado pegou meu 50, não pegou meu 61 e foi embora. Aí é onde eu falo para vocês, pessoal, né? Por isso que os alunos estão evoluindo muito lá no dojo, lá por causa disso, que eles já conseguem raciocinar, conseguem pensar, né? Não é aquele negócio moldado, rígido, né? Aí vai falar o seguinte, professor, puta, só pegou 50% da minha operação. Primeiro, o que o mercado está mostrando aqui? Está mostrando que está com força. Por que está com força? Porque ele não teve força da correção no 61%. Quanto menor for a correção, mais força está mostrando. Ponto. Eu preciso de sair nos 23%? Não. Principalmente nesse caso aqui, pô, só pegou metade da minha operação, meu lucro vai ser pequeno. O que eu posso fazer? Quando o mercado andou, eu deixo andar, bater, principalmente lá nos 23%. Quando ele bater nos 23%, eu pego o meu stop, que estava aqui em 886, e vou trazendo e trago aqui um pouco abaixo dos 50%. Ok? E vou administrando, vou trazendo candle a candle. Aqui já passou do meu lucro que eu queria dos 23, próximo candle, opa, um candle negativo. Então, ao invés de eu sair com 23, eu saí quase no zero lá, né? Deu um número bem maior aí, ó, 600 pontos a mais na saída. Legal? Então, nada fixo, nada rígido, nada engessado. Pessoal, e assim vai, cara. Assim vai, a gente vai seguindo os exemplos aqui, ó, topo e fundo. Ordem em 61, uma venda. Outra em 50. Stop 886. Alvo 23%. O mercado foi lá, bateu 50, pegou nossa ordem de 61, nosso stop ficou lá protegido, o mercado foi embora. Olha que padrãozinho bonito formou aqui, pessoal. Ponto X, ponto A. Olha que padrão lindo formou aí, ó. Qual que é o papel da linha? Da linha é o seguinte, a linha de tendência, toda vez que ela é quebrada, eu vou buscar tendência nela. Aqui eu estou fazendo as operações aleatórias, compra e venda, mas na verdade o que acontece? Quando o mercado, por exemplo, nesse caso aqui, ó, aqui a gente tinha uma linha. Tá? O mercado rompeu essa linha. Eu sei que estou numa tendência de baixa. Então eu vou buscar só venda. Aqui, nesse exemplo aqui tinha uma tendência de alta. Retração aqui, eu ia buscar só compra. Quando ela rompeu essa tendência aqui, eu vou buscar só venda. Né? Foi aquela venda que nós fizemos aqui, por exemplo. Ó, que fica bem definido isso aqui. Ó, o mercado numa tendência de alta. Rompeu. Vou buscar só venda. Tá? Topo e fundo. 61 venda. 50. 23 alvo. Stop 886. Legal. Fechamos a operação. Novamente ele veio aqui e fez um topo e um fundo. Topo e fundo. Buscando venda, lembra? Buscando venda. Novamente. Venda em 51. Venda em 61. Stop em 886, um pouquinho acima. TP em 23. Fechou. Mais um gain. Ganhamos mais uma. Novamente, fez um topo e um fundo aqui. Venda. Estamos buscando venda. Por quê? Porque o preço está só caindo. Topos e fundos mais baixos. Venda 50, venda 61, stop 886, take profit 23%. Matou. Mais um gain. Novamente aqui, ó, topo e fundo. Só que aqui, ó, quando a gente pega esse fundo aqui, tá vendo que esse fundo aqui ele já está mais alto. Então tem que tomar cuidado. Tem que analisar o mercado, pessoal. Tem que saber analisar o mercado. Tomar cuidado. Novamente aqui, ó. Venda 61. 50, um pouquinho acima do 886, alvo 23, mais um gain. Ó, todas até agora vencedoras, mais um topo e um fundo aqui. Venda 50, venda 61, 886, 23. Perfeito. Aqui teria dado, ó, seguindo a estratégia 50, 61, stop 886. Legal? O volume tem que ser avaliado, pessoal. Por exemplo, um candle desse, ó, olha só, um candle desse, tá? Com volume aumentando. Compradores, cara, existe grande probabilidade aqui do que? Do preço continuar subindo.
Tá? Então tem que analisar todo o contexto. Eu estou cegamente aqui só falando das operações, mas existe os filtros que têm que ser analisados, né? Mediante o conhecimento de vocês tem que ser analisado, mas a estratégia básica é essa, ok?